Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Adorar o Senhor de todo o seu coração, de todo o seu ser, de toda a sua força, não é? De toda a sua alma. Amém? Shabbat Shalom. Nós estamos na Parashá Rukat, Estatuto, 40ª porção semanal já. Essa Parashá vai do número de Números 19:1 a 22:1 e a Haftará é Juízes 11:1 a 33 e o Berit Hadashá, Lucas 21:1 a 38. E nós vamos comentar sobre Berit Hadashá. O interessante dessa porção é que fala de Jerusalém. Muita gente fala que a cidade da luz é Paris, não é? Mas não é não. Não é não. Muitos dizem que Nova York é uma cidade, é a melhor cidade do mundo e tudo. Mas, gente, olha, eu vou dizer uma coisa, é Jerusalém mesmo, o centro deste mundo. De lá o grande rei reinará. Foi a única cidade, a única região onde ele colocou seus pés, né? Isso é muito significativo, né? E essa porção começa com Yeshua falando sobre um cerco na cidade de Jerusalém. Ou melhor dizendo, um cerco da cidade de Jerusalém. Veja em Lucas 21:20, que diz assim: mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Desolação é destruição arrasadora, arrasa tudo. É uma ruína total, uma devastação. E esse cerco será tão grave que Yeshua aconselha em Lucas 21:21 assim, ó: então os que estiverem na Judéia, que é a região de Jerusalém, fujam para os montes. Os que estiverem dentro da cidade, saiam. Olha. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. De tão grave que será. E Yeshua continua dizendo que esses dias são dias de vingança. Olha, Lucas 21:22. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Olha que coisa. Yeshua ama Israel, Yeshua ama Jerusalém, é a cidade de onde ele vai reinar. Não adianta as nações não aceitarem, é a capital de Israel. Mas Yeshua está falando de um cerco de vingança em torno de Jerusalém. E é muito grave porque ele está falando, se você está na Judéia, fuja para os montes. Não sei se você sabe, a Judéia é a região onde está Jerusalém, não é? Era chamada Judéia, onde ficou a tribo de Judá e meia tribo de Benjamim, por isso chamado Judéia. Se você estiver na região da Judéia, você fuja para os montes, e os que estiverem dentro da cidade de Jerusalém, saia. E os que estiverem nos campos, não entrem na cidade. Tão grave que vai ser. Porque são dias de vinganças, são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Meu Deus. Yeshua está falando das coisas que iriam acontecer com ele e depois dele com Jerusalém e com seu povo Israel. Yeshua tinha consciência de tudo. Ele é o Filho de Deus. Ele está falando do que está escrito lá em Daniel 9:26. E depois de 62 semanas será cortado o ungido. Quem é o ungido? Ele. E nada lhe subsistirá, ou seja, não vai ficar nada dele. Você sabe que a ciência procura até a sepultura
de Yeshua lá em Canaã, lá em Israel. Eles procuram a ossada dele. Mas a palavra diz que o ungido seria cortado e nada lhe subsistiria. Ele não deixaria nada na terra. Porque ele subiu vivo para os céus. Mas o ímpio não sabe disso. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, o templo. E o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Meu irmão, essa profecia cobre o período de Yeshua, sua morte, sua ressurreição, sua subida para o Pai, o cerco de Israel por Roma, a destruição de Jerusalém e do templo. Cobrem também a primeira e segunda guerras, chamadas por nós de mundiais, e várias guerras espalhadas pelo mundo. As guerras que estamos vendo hoje, Hamas contra Israel, Rússia contra a Ucrânia, guerras que tiveram entre Portugal e Espanha, guerras aqui no nosso continente, até do Brasil contra o Uruguai. Essa profecia cobre todas essas guerras, tudo isso que vem acontecendo. E Yeshua diz uma coisa em Lucas 21, 24, e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos destes, dos gentios, se cumpram. Que coisa, hein? Às vezes a gente fica olhando as guerras, a gente fica olhando essas confusões no mundo todo, mas isso já foi profetizado, já foi nos avisado, mas só para aqueles que creem, porque quem não crê, não lê, ou se lê, não entende. Mas essa profecia cobre tudo isso, gente. Então também cobre o espalhamento do povo de Israel por todos os povos, o domínio dos gentios sobre Canaã e Jerusalém, que tiveram vários, né? Que pisaram Jerusalém, que mandaram em Canaã, não é? Até 48. E afirme Yeshua que isso tudo acontece, sabe por quê, gente? Por causa de uma ira contra Israel. Veja Lucas 21, 23. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande angústia sobre a terra e ira contra este povo. Que povo é este? Israel. Gente, houve, há e haverá ira contra Israel. Supostamente, só a igreja verdadeira de Yeshua ficará do lado de Israel. A igreja verdadeira de Yeshua. Não estamos falando de denominações, estamos falando de homens e mulheres que verdadeiramente conhecem o Ruach HaKodesh, o Espírito de Deus, aqueles que verdadeiramente creem. Esses ficarão até o fim do lado de Israel. Inclusive, a palavra de Deus em Apocalipse chama estes de filhos da mulher, ou seja, filhos de Israel, aqueles que guardam testemunho de Yeshua e cumprem os mandamentos de Deus. São esses que vão ficar do lado de Israel. Porque haverá houve, há e haverá uma grande ira contra o povo de Israel. E você já pode observar um embriãozinho disso acontecendo. É ou não é? Você já observa que existe uma organização mundial que é contra Israel.
você começa a perceber que muitas nações estão ficando zangadas com Israel. Tem um texto bíblico que diz que até os amigos de Israel virarão as costas. Eu nunca tinha visto, a minha vida é curta, não tem muito tempo, mas o que eu já vivi, nunca tinha visto ninguém nos Estados Unidos fazer um movimento contra Israel. Mas já estão fazendo. E são jovens. E se são jovens, é a próxima geração que está chegando para assumir. São eles que vão governar, óbvio. E eles já estão com um conceito que contrário a Israel. Mas isso está profetizado aqui. Essas profecias também cobrem o retorno do povo de Israel em 48 à terra de seus antepassados. O restabelecimento de Israel como nação. Porque a necessidade de Israel estava, você lembra, quando o Messias veio à terra? Israel já estava, o quê? Na Babilônia. Aí o que aconteceu? Deus ordenou Ciro que soltasse Israel, chamou Ciro de servo. E ele soltou Israel. Israel volta, uma parte, não todo, principalmente a tribo de Judá, volta, se estabelece em Canaã, reconstrói um templo. Para quê que eles fizeram isso? Você sabe para quê? Hein? Para o Mashiach nascer. Está vendo? É um padrão de Deus. Ó. Israel volta para Canaã, Mashiach nasce, faz a obra, morre, depois o que acontece? Ressuscita, sobe aos céus. O que acontece com Israel? É espalhado de novo. Agora aconteceu o quê? 48, Israel volta para Canaã. Volta para quê? Para a vinda do Mashiach. Ele precisa estar em Canaã para que Mashiach volte. É um padrão de Deus. Deus não falou o dia que ele vem, mas nós já sabemos, pelas Escrituras, que está próximo dele vir. Israel está em Canaã. Deus não deixa Israel voltar à toa, porque Israel ainda não está arrependido, ainda não aceitou Mashiach. Então Israel volta para Mashiach voltar. Está vendo aí o padrão? Depois Daniel ainda profetiza, lá em 9:27, e ele fará um pacto firme com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e até destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Meu Deus. A profecia agora está cobrindo coisa que ainda não aconteceu. Coisa que irá acontecer, com certeza absoluta. Ele fará um pacto firme com muitos por uma semana. Está falando da última semana do mundo. Nós sabemos que são semanas de anos. Se tem 7 dias, então são 7 anos. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador. Aí, ó. O assolador aqui é o anticristo, até a destruição determinada, a qual será derramada sobre ele. Aqui cobre o aparecimento do chamado anti-Mashiach, seu governo que está localizado na última semana profetizada por Daniel, e por fim a destruição dele. Gente, essas profecias cobrem muito mais do que 2000 anos. Muito mais. Nós estamos vivendo nelas. A igreja viu o princípio quando Israel voltou e não se apercebeu, porque estava dentro da teologia da substituição.
E eu posso até entender, apesar de eu achar estranho, como que a igreja não percebeu. Porque a igreja lia na Bíblia Israel, mas cadê Israel? Onde estava Israel? Você já imaginou antes de 1800, o crente lendo a Bíblia, falando Israel, 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 cadê Israel? Para eles, Israel já tinha o quê? Acabado. Como Babilônia acabou, como Roma acabou. Então, para explicar Israel, o diabo não presta. Eles criaram a teologia da substituição. Resolvemos o problema. Israel agora é a igreja. Israel acabou. E isso cegou a igreja na terra. Porque Israel volta para Canaã e a igreja não comemora, não glorifica e não percebe que ela estava vivendo o princípio do fim. E essa teologia da substituição é tão terrível que você ainda encontra defensores dela dentro da igreja. E ela cega. Porque o relógio de Deus não é a igreja. O relógio de Deus é Israel. A Bíblia diz que os olhos de Deus estão sobre Canaã todos os dias. Está escrito. Os olhos de Deus não estão sobre as outras nações todos os dias, como ele falou que estaria cuidando todos os dias de Canaã. Então a questão é Israel. Então, se Israel voltou para Canaã, meu irmão, é como você colocou o carro de ladeira abaixo. As coisas iriam começar a acontecer. E elas estão acontecendo diante dos nossos olhos. Nós estamos vivendo dentro dessas profecias e parece que a igreja está dormindo. Por isso que a Bíblia diz assim: acorda tu que dorme e Mashiach vos esclarecerá. E logo depois, num lugar do futuro, Yeshua fala de um abalo do universo e do mar. Meu irmão, imagina o universo sendo abalado. Hein? Você já parou para pensar nisso? Desde que um homem é homem, ele olha para o universo está do mesmo jeito, paradão lá. Paradão que eu quero dizer, do mesmo jeito, mas as estrelas estão explodindo, está se criando estrelas, né? E o homem está estudando, mas aquilo está lá. Mas vai haver um abalo do universo. E Yeshua fala isso, não só do universo, mas também do mar. Veja em Lucas 21, de 25 a 26. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E sobre a terra haverá angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Os homens desfalecerão de terror, e pela expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do Curanon, do universo, serão abalados. E isso está localizado logo após o que é chamado de grande tribulação. Yeshua deu um pulo, Yeshua deixou toda a grande tribulação e foi falar lá do final dela. Por isso temos que tomar muito cuidado. E isso está localizado lá na frente. Veja em Mateus 24, 29.
logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol. Imagina o sol escurecendo, gente. O dia vai virar noite. E a lua não dará a sua. Gente, imagina o nível das trevas que deve ser. As estrelas cairão do céu. Você vai olhar para o céu e vai ver estrela se movimentando em alta velocidade. Para nós é como se elas estivessem caindo. Elas estarão se movendo nos céus. E os poderes do Curanon, do universo, dos céus, serão abalados. Nós nunca presenciamos isso. Nós nunca presenciamos isso. Isso vai causar o quê? Perplexidade, pânico. Homens vão suicidar, vão fugir, vão se esconder nos buracos dos montes. Vão clamar para que os montes caiam sobre eles. Porque vai ter abalo no universo, abalo no mar. Então você imagina a gente nos continentes e você vendo o universo sendo abalado e a onda do mar crescendo, invadindo a terra. Por isso que a Bíblia diz que haverá perplexidade nas nações. E se você pensa que isso que Yeshua está falando é uma coisa nova, vou mostrar para você que não. O profeta Isaías já profetizava sobre este dia, que é depois da grande tribulação. Isaías 13, de 10 a 13. Pois as estrelas dos céus e as suas constelações não deixarão brilhar a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz. A luz de quem? Do sol. Isaías já sabia que a lua resplandecia a luz do sol. E ele nem mandou um foguete lá em cima para ver, né? O sol se escurecerá ao nascer e a lua não fará resplandecer a sua luz. E olha o que ele fala. E visitarei sobre o mundo a sua maldade. É juízo de Deus. Meu irmão, quem tiver com problema no coração na época, não, servo de Deus, eu estou dizendo quem não é. Vai doer. Vai morrer muita gente. Porque Deus vai visitar sobre o mundo a sua maldade e sobre os ímpios a sua iniquidade. O que é iniquidade? Aquele que não obedeceu o mandamento de Deus. E farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos cruéis. Qual homem que não vai ter medo? Só quem é de Cristo que não. Farei que os homens sejam mais raros do que o ouro puro. Sabe por quê? Vai morrer muita gente. Mas é muita gente a ponto de homem ser raro na terra como ouro puro. Sim, mais raros do que o ouro fino de Ofir, pelo que farei estremecer o céu. Eu nem sei como é isso. Você sabe? Ninguém sabe, meu irmão. Lembra que Deus falou, Noé, vou fazer chover, mas o que era chover?
Eu não sei o que era chover naquela época, porque naquela época não tinha chuva. E ele disse que inundaria toda a terra. Como assim? O homem nunca tinha visto aquilo. É a mesma coisa. Como assim? Nós nunca vimos o universo abalado, nunca vimos as estrelas saindo de órbita e voando pelo céu e causando, sabe o que, meu irmão? Abalo na rota da Terra. Imagina essas estrelas monstruosas cruzando o céu. A órbita da Terra vai ser abalada, meu irmão. Por que que o mar vai subir? Vai abalar a Lua. A Lua não faz maré alta, maré baixa, não é a Lua? Vai descontrolar tudo, meu irmão. Vai ter tremor de terra. Ah, Rafael, mas aí eu uso o celular. Que celular? Ah, eu saio com meu carro. Que carro? Quem vai conseguir voar, meu irmão? A gente fala por telefone através de satélite. Você acha que vai ficar algum satélite lá? Meu irmão, eu fiquei pensando, tentando imaginar como esse negócio vai ser. Mas eu acho que ainda que a gente tenha uma imaginação muito fértil, a gente não consegue. Ó, e a terra se moverá do seu lugar. Ó, o que é se mover do seu lugar a terra? A terra está sempre em movimento. A órbita dela vai ser alterada. Eu acho que a gente precisa ler muita Bíblia, meu irmão, muito. Precisamos entender os profetas. A terra vai sair da sua órbita. E aí? O que você vai sentir aqui? Tontura, enjoo, vai bater a cabeça no chão, não vai ficar em pé. Você está entendendo o nível da coisa, meu irmão? É juízo de Deus. Você está entendendo como agora? Nunca aconteceu isso, a Terra nunca saiu da órbita, meu irmão. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. A Terra se moverá do seu lugar. Se ela chegar mais para perto do Sol, e é o que eu acho que vai acontecer, porque em Apocalipse diz que a Terra vai esquentar muito, e o homem vai o quê? Blasfemar contra Deus. A ciência sabe disso? Quem sabe disso? Nós. Só nós sabemos do que vai acontecer, meu irmão. A Terra vai sair da sua órbita. Você já pensou nisso? Ou é a primeira vez? Hein? Eu acho que ninguém pensou nisso, porque ninguém fala disso. Eu estava lendo isso, eu falei, Senhor, a Terra vai se mover do seu lugar. Sabe por causa de que ela vai se mover? Ah, Rafael, por causa das estrelas? Não, por causa do furor do Senhor dos Exércitos. E por causa por causa do dia da sua ardente ira. Sabe quanto Deus falou isso? Há muitos anos atrás. Há mais de 5.000 anos. Falou com Isaías, por meio de Isaías. Uma coisa que ainda nem está no nosso tempo ainda. Está num lugar lá do futuro, depois da grande tribulação. Ele vai abalar o universo. Nós nunca vimos isso, gente. O homem está com medo
do asteroide, do meteoro bater na Terra. Colocou um monte de satélite vigiando. Estão planejando se vão lançar uma bomba atômica ou se vai mandar um raio laser para desviar. Eles pensam num monte de tecnologia para a Terra não ser atingida. Não vai adiantar nada. A Terra vai mudar a órbita. Isaías 13, de 10 a 13. E sabe em que lugar do futuro isso vai acontecer? Exatamente no sexto selo. No sexto selo. O homem foi criado em que dia? Sexto dia. No sexto selo tem juízo sobre a habitação do homem, a terra. Eu fiquei imaginando a gente dentro dessa bola aqui, o negócio se mexendo, vendo estrela voando, caindo. Tem um texto que diz, é como quando você olha uma árvore de fruta para o alto e venta, aí cai. Você vai ter essa sensação, as estrelas passando e não vai bater em nós. Mas você vai ver o abalo do universo e isso vai causar terror nos homens. Isso vai ocorrer exatamente no sexto selo, como está claramente dito em Apocalipse 6, de 12 a 13. E vi quando abriu o sexto selo e houve um grande terremoto. Pode ser a razão do sol escurecer. Grande terremoto. E o sol tornou-se negro como saco de silício. E se a poeira toda tomar conta da atmosfera, isso aqui vai virar, de repente, uma estufa. Vai morrer muita gente. A igreja não está com noção da verdade, não. A igreja não está com noção do juízo de Deus, não está. Ela não está considerando. Ela diz que crê, mas ela vive como se Deus não existisse. Ela vive como se Yeshua fosse aquele paz e amor ripão lá que o americano inventou. Deus não vai fazer isso não. Vai sim. Já avisou. A minha palavra não volta. Não é só a palavra de bênção, não. Toda a palavra de Deus não volta vazia. Toda. Seja juízo ou seja bênção. Ele já falou, está escrito. Isaías, ele usou Isaías. Isaías profetizou. Yeshua não está profetizando. Yeshua está relembrando. Lembra quando Yeshua, os discípulos estavam no templo, e eles saíram do templo falando, poxa, Senhor, gabaram, né? Olha que maravilha, que coisa linda o prédio. E Yeshua falou, não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada. Jogou, não foi uma água fria, não, jogou uma água congelada em cima deles. Com balde e tudo. Olha, meu irmão, ele não estava profetizando, ele estava lembrando do que Deus falou lá atrás a Salomão. Se meu povo largar os meus caminhos, eis que lançarei essa casa no chão. E ele fez. E ele fez. Ele podia fazer com tremor de terra, não podia? Com sopro da sua narina. Mas ele não fez assim. Ele trouxe um povo que invadiu, derrubou e levou cativo Israel. Eu acho que o Ocidente, a igreja ocidental, não está acostumada com isso. Talvez nem creia nisso. Talvez creia que Deus abre porta de emprego e fecha a porta de emprego. Talvez creia somente que Deus pode até curar. Mas não aceita nada disso aqui que a gente está lendo, que está escrito.
Aí, ó. O sol se tornou-se, isso em Apocalipse, hein? E o sol tornou-se negro como saco de silício e a lua toda tornou-se como sangue. Por isso que o pessoal fica falando da lua de sangue. Por causa de Apocalipse aqui também. Ó. E as estrelas do céu caíram sobre a terra como quando a figueira, sacudida por um vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Isso aqui tem duas coisas. Tem os anjos e também tem as estrelas físicas. Você vai ver como se elas estivessem caindo na terra, passando, abalando a terra se movendo do seu lugar. Meu irmão, isso vai ser uma catástrofe que nunca houve na terra. Nunca, nunca. Prédio caindo. Uma vez eu estava passando nos prédios ali no centro do Rio, olhei para o alto, eu lembrei dessa palavra e falei, meu Deus, parece que esse prédio nunca vai cair. Mas vai. Mas vai, o prédio imenso, nem vou dizer o nome dele, imenso. Falei, meu Deus, parece que é duro. Vai ruir. Vai cair todos os prédios. Meu irmão, você pode imaginar isso? E logo depois acontecerá o que nós, judeus e gentios, crentes em Yeshua, esperam com tanta alegria. Depois que Deus sacudiu o universo, sacudiu a terra, as estrelas e as constelações não derem a sua luz, a lua ficar como lua de sangue, o sol como um saco de silício. Aí vai acontecer uma coisa muito boa. O retorno triunfante de Yeshua, o rei de Israel, nosso Salvador. Mas aí já no 7º selo. Veja em Lucas 21, 27. Então verão vir o Filho do Homem em uma nuvem com poder e grande glória. Olha que coisa tremenda. Depois de trazer esse juízo, aí o Filho do Homem surge nas nuvens. Veja também em Mateus 24, 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Ele subiu com as nuvens, ele desce com as nuvens. Todas as nações e até aqueles que o transpassaram, ou seja, pessoas que já morreram, o verão vir em poder e em glória, como está escrito em Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aquele que o transpassarem, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. O que quer dizer amém? Não. Meler Neman. Como é que é em português? Rei e fiel. Sabe por que tem sempre esse amém? Porque se ele é fiel, aquilo que ele falou, ele vai cumprir. Esse amém virou assim seja, mas está errado. Isso é um acróstico. Adonai Melech Neman. Neman, né? Nosso Elohim, ele é rei e ele é fiel. O nosso Elohim mostrou este grande dia, que também não é novidade. Lá para o profeta Daniel, 7,13, olha o que ele fala. Eu estava olhando nas minhas visões noturnas, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem. Quem é esse, filho do homem? E dirigiu-se ao ancião de dias, e foi apresentado diante dele. E isso ocorrerá exatamente no 7º selo,
no exato momento do sétimo chofar. Porque dentro do sétimo selo tem o quê? 7 chofarotes. No sétimo tocado, Yeshua desce. Quer ver? Apocalipse 11:15. E tocou o sétimo anjo o seu chofar, e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser do nosso Senhor Yud-Heh-Vav-Heh, e de seu Mashiach, Yeshua aí, ó. E ele reinará pelos séculos. Foi isso que Daniel viu. O Filho do Homem sendo apresentado diante do Todo-Poderoso. E o Todo-Poderoso entregando o reino em suas mãos. E podemos ouvir e ler e ver, talvez, na imaginação, uma prévia deste acontecimento tremendo que ocorrerá num futuro, espero eu, bem próximo. Veja em Apocalipse 19, de 11 a 16. Esse é o roteiro, é assim que vai acontecer. E viu o céu aberto, depois daquele abalo todo. Viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo. Nós não cantamos aqui isso? Hein? Aí, ó. Sobre a sua cabeça havia muitos diademas, coroa. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, ó. Esse é o nome dele novo. Não é mais Yeshua. Porque o tempo Yeshua dele, vamos dizer assim, aqui acabou. Porque Yeshua significa o quê? Salvação, o Senhor salva. Mas agora acabou, então ele não chama mais Yeshua. Ele tem um outro nome e nós saberemos qual é e qual será esse nome dele. Mas por enquanto, só ele sabe. Estava vestido de um manto salpicado de sangue. Olha aí, ó. E o nome pelo qual se chama é o Verbo de Elohim. Verbo de Deus. Seguiam-no os exércitos que estão no céu, os anjos, em cavalos brancos. E esses anjos vão ter uma função muito, muito grande. E vestido de linho fino, branco e puro. Da sua boca saiu uma espada afiada para ferir com ela ele as regerá com vara. Cadê o Yeshua Hip? Paz e amor. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Elohim Todo-Poderoso. Ele vem aplicar a ira de Deus sobre as nações. No manto sobre a sua coxa tem escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sabe o que significa isso? Aquilo que ele disse ao ressuscitar. Toda a autoridade dos céus e da terra foram me dados. Por isso ele é chamado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele está acima dos reis e está acima dos senhores. E no calor deste acontecimento, as nações perplexas, um sofrimento tremendo, muita gente morrendo, aponta Yeshua lá no calor desses acontecimentos. Sabe o que vai acontecer? Ah, meu irmão, o arrebatamento da igreja. É aí. Veja em Mateus 24, 31. E ele enviará os seus anjos. Ele não está descendo com os anjos? E ele enviará os seus anjos com um grande canglor de chofar, os quais lhe ajuntarão os escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Ele já ordena e os anjos já... E vai pegar aqueles que são
dele. E é nesse exato momento também que ele separará o joio do trigo. Veja em Mateus 13:40 a 43. Pois assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será no fim do mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, aí ó, tudo concordando, tá vendo? E eles ajuntarão de seu reino todos os que servem de tropeço. O que ele está falando? O que ele está falando aqui? Que ele ajuntará do seu reino. Por que ele já está falando que é do seu reino? Porque no 7º selo ele recebeu o reino das mãos do ancião de dias, que é o Pai, que Daniel viu. Amém? Está vendo como está tudo ligadinho? Ó, ele ajuntará do seu reino, agora o reino é dele. Rafael, mas o diabo? Já era. Tem uma triste notícia para ele. Já era. Vai ser preso. Aquele que debilitava as nações. Quando Yeshua estava aqui, ele falou: o príncipe deste mundo, eu vou sair porque o príncipe deste mundo chegou aqui. Ele não disse que ele não era príncipe deste mundo, mas Yeshua é príncipe dos príncipes, rei dos reis, senhor dos senhores, e agora tomou domínio do reino da terra. Agora quem manda é ele. Mas o diabo tem muito anjo, tem problema dele, acabou para ele e seus anjos. Agora quem manda é Yeshua. Todos os que servem de tropeço e os que praticam a iniquidade, ou seja, não obedecem à lei de Deus, por isso está sendo espalhado na igreja que a lei de Deus acabou. E lançá-losão na onde? Na fornalha de fogo. Ali haverá o quê? Choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Ué, agora o reino é de seu Pai? Hã? Vai entregar o reino. Que bonitinho, hein? Aí, depois que ele tomar posse de tudo, ele vai e entrega o reino ao Pai. Está vendo? Isso aqui só num versículo. Só nesses versículos aqui a gente entende tudo. Está vendo? O reino de seu Pai. Quem tem ouvidos? Que homem que não tem ouvido? Tirando as mulheres que estão com véu, que a gente não vê. Todo homem tem ouvido. Ele está falando de ouvido espiritual. Quem tem ouvidos, ouça. É neste exato momento que haverá também a primeira ressurreição. Porque são duas. Essa primeira é a mais importante. Olha só. Inclusive, o que acontece primeiro de tudo é a ressurreição dos mortos. Quando ele mandar os anjos buscar nos 4 cantos da terra aqueles que são seu, primeiro ele vai recolher quem morreu em Yeshua. E depois os que estiverem vivos. Presta atenção, ó. Essa é a ordem. Primeiro a ressurreição dos mortos em Machia, depois a transformação dos corpos dos vivos. E depois o arrebatamento. Está vendo a ordem? Como é? Essa é a ordem. Veja em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz de arcanjo, ao som do chofar de Elohim. Aí não é chofar de homem, não. É de Elohim. E os que morreram em Machia ressuscitarão primeiro. Aí a ordem. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com aqueles que ressuscitaram. Porque estou vivo, não é? Sou transformado, o outro é ressuscitado, depois nós somos transformados e juntos arrebatados. Nós vamos parar onde? Diz para o tio. Nas nuvens. Yeshua não está nelas? Nós vamos parar lá. Ó. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas... Ele está descendo nas nuvens. Nós vamos encontrar com eles nas nuvens. Olha só.
ao encontro de quem? Do Senhor nos... Gente, isso vai ser fantástico. A nossa natureza mudou. Então nós vamos o quê? Subir. Nós somos atraídos por Ele. Seremos atraídos. Você vai ver gente vindo do norte, do sul, do leste, do oeste, toda assim para o alto. Vai ser muito bonito, gente. Vai ser... Você nunca imaginou isso já? Ninguém, nenhum de nós. Mas vai ser maravilhoso, magnífico. A gente vai ficar... Gente, é tremendo esse negócio. Sabe por quê? Olha só. Presta atenção numa coisa. Por que a gente está grudado na terra? Hein? Gravidade. Quando eu for transformado, por que eu vou poder subir? Porque a gravidade já não terá mais efeito sobre nossos corpos, porque nossos corpos terão outra natureza, são outras leis. Essa lei aqui já não nos afetará mais. Vocês não pensam não, gente? Tem que pensar nisso. A gente vai sair assim, ó, tchum. E olha, não é sem controle, é com controle. Porque a gente vai exatamente para onde Yeshua está, nas nuvens. Eu fiquei imaginando aquele cavalo bonitão. Não é? Aquela roupa de Yeshua, o sol brilha. Não, ele brilha mais que o sol, né? E nossos olhos poderão olhar a face dele, porque a nossa natureza será a natureza dele. Eita, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Aí o careca vai coçar a cabeça, aí vai ter muito cabelo. Ih, caramba, eu tô cabeludão aí. Cara, cadê o óculos? Nem precisa mais de óculos. Cadê a dor da coluna? Acabou a dor de coluna. Joelho rangendo. Cadê? Acabou o joelho rangendo. Acaba, dor de dente, nem tem mais. Pô, cadê o aparelho que eu tinha? Não é mais dentadura, é dente. Maravilhoso. Maravilha. Gente, vocês estão rindo, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Você acha que o corpo transformado vai estar com dentadura, com um aparelho, com óculos? Claro que não. Que coisa tremenda, gente. A atração da terra não vai mais te puxar para baixo. Você vai ter... outras leis vão reger a gente. Eu não sei nem explicar, mas outras leis vão reger, porque o nosso corpo terá outra natureza. Amém? A gravidade da terra não te puxará mais. Que coisa, gente, vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. Eu nem sei. Nem sei, gente. Se você vê alguém ressuscitar, vai ser tremendo. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Acabou. Agora é para sempre. E este arrebatamento será igual o que ocorrerá com as duas testemunhas lá em Jerusalém. É a mesma coisa. Porque elas vão morrer, vão matá-las. O Senhor vai ressuscitar e vai atraí-las. Então elas já serão transformadas. Amém? Como está em Apocalipse 11:12. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para cá. Ó, e subiram no céu em uma nuvem. Aí, ó, em uma nuvem. E os seus inimigos ouviram. Todos carnais nos verão subindo. Não pensa você que vai ser no escondidinho, não. Vai todo mundo ver, a terra inteira. Todo mundo que não creu vai ver, seja seu parente, não parente, vizinho. Todo mundo verá o arrebatamento dos justos. Vale ou não vale a pena? Vale? Vale não? Mas as pessoas não estão lendo. A igreja está presa na terra. Ela precisa colocar sua mente no céu, no tesouro que tem no céu. Aí fica só orando, pedindo porta de emprego. Buscai o reino dos céus em primeiro lugar. O resto lhes serão acrescentados. Olha aí.
E este arrebatamento será igualzinho. E Yeshua continua falando lá em Lucas 21, 28. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, exultai. Ó, quando a lua escurecer, o sol escurecer, as estrelas caírem, as nações vão estar apavoradas. Mas nós já sabemos. Nós já devemos estar o quê? Exultantes, alegres, felizes. Porque Yeshua está dizendo, ora, quando essas coisas começarem a acontecer, exultai e levantai as vossas cabeças. Por que levanta a cabeça? Hein? De onde ele vem? Do céu. Em vez de você baixar a cabeça porque vai cair estrela por causa disso, foge, fugindo, não. Você exulta, se alegre e olha para o céu, de onde virá o seu socorro. O Salmo já falava sobre isso. Aí, ó. Levanta a tua cabeça. Quem tem pavor não levanta a cabeça. Quem foge não levanta a cabeça. Olha aí, ó. Levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Então não é para nós termos medo. Deus está nos ensinando, nos falando, nos mostrando, para que nós fiquemos atentos, andemos no seu caminho, porque nesse dia é dia de alegria para nós. É dia de temor para as nações, perplexidade para as nações, mas para nós não. Tem que ser dia de alegria, porque já aponta no céu a nossa redenção. Isso é tremendo, né? Quando eu li isso, levantai as vossas cabeças, porque o nosso socorro vem do alto. É de lá que ele vem. Então ele já está falando, olha para o alto, não olha para o mar, para a onda não olha para as estrelas, olha para as nuvens, porque ele vai apontar lá. E nós veremos isso, que coisa maravilhosa. E olha, você poderia dizer, mas eu já estou salvo. Sim, você está salvo, mas você precisa de uma redenção total. E sabe, que essa redenção que se aproxima, que Yeshua fala aqui, é a nossa redenção completa, que alcança, inclusive, o espírito, a alma e, inclusive, o corpo físico. Ó, como está escrito em Romanos 8, 19, 23. Porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Porquanto a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação há de ser liberta do cativeiro da corrupção. Epa! Então, quando Yeshua apontar ali, a libertação é também da natureza. O cachorro, o papagaio, a baleia, o leão, o tigre, a formiguinha, a barata, o rato nos esgotos. É, meu irmão. Serpente, todos os animais vão sair do cativeiro da corrupção. O que é a corrupção? Envelhecimento e morte. Vai a natureza parar de estar nesse processo. Para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação conjuntamente geme e está com dores de parto até agora. E não só ela, mas até nós que temos as primícias do Espírito, nós temos as primícias do Espírito. Não fomos batizados no Espírito Santo? Nós temos as primícias. Até nós que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a nossa adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Glória a Deus. Por essa razão, Yeshua nos aconselha a sermos vigilantes. Veja em Lucas 21, de 34 a 36. Olhai por vós mesmos. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonarias, embriaguez,
cuidados da vida. Ó. E aquele dia vos sobrevém. Que dia é esse? Aí você está ocupado com a coisa do mundo, aí começa a acontecer esses negócios, a lua escurece, o sol escurece, tremor de terra, a terra saindo da sua órbita normal. Você, se estiver envolvido com o mundo, o que vai acontecer com você? Você vai ficar com angústia e perplexidade, igualzinho aos gentios. E aí, você será pego de surpresa nesse dia. E olha o que ele fala: sobrevenha de improviso como um laço. Esse dia não é um laço para nós, é um laço para o ímpio. Mas se nós estivermos envolvidos com as coisas desse mundo, com embriaguez, glutonaria, cobiça e etc, e esse dia será como um laço para nós. Porque há de vir sobre todos os que habitam sobre a face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e estar em pé na presença do Filho do Homem. Shabbat Shalom.